Olá, queridos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que bom que você está aqui para mais uma vez nós estudarmos, meditarmos, nos alimentarmos, né, dessa palavra tão abençoada que é a palavra do nosso Eterno. Queridos, sejam todos bem-vindos. Aqueles que porventura chegou novo aí no canal, não me conhece, eu me chamo Ivânia, é um prazer recebê-los aqui. Esse canal tem como ou por objetivo falar da palavra de Deus, né? Nos últimos vídeos nós estávamos aí estudando sobre Gênesis, né? A origem de tudo, onde tudo começou. A palavra do Senhor diz que o fim, né, ele se explica desde o começo, né? Então, o começo já está descrito o final. Então, queridos, vai pegando aí a sua Bíblia, né? Vamos a mais uma porção da palavra de Deus. Vamos remir os tempos, Jesus está voltando, nós não temos tanto tempo, né? Nós não temos tanto tempo para estarmos aqui falando, né? Só Deus sabe quanto tempo nós não temos tanto tempo, né, para estudarmos a palavra. A gente não sabe até quando nós vamos ter nas mãos, né, essa palavra para poder estudar e meditar nela. Então, o tempo é hoje, é agora, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, não fique postergando. Ai, amanhã eu faço, mês que vem, eu vou me organizar para estudar mais a palavra de Deus. Não faça isso, não perca tempo. O tempo é hoje, é agora. Sabe por quê? Vamos começar hoje. Hoje eu quero começar usando as palavras de Jesus. Nós vamos voltar lá para os Gênesis, porque lá ainda tem tanta coisa maravilhosa para a gente aprender lá. Mas eu quero começar aqui, o estudo de hoje, usando as palavras de Jesus. Jesus fala assim, e ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ou seja, Jesus está falando aqui sobre dificuldade e demora de entendimento, né? Então, queridos, como nós não somos diferentes desse povo aqui, dos discípulos, esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús, né? Como nós somos tardios no entendimento e como nós demoramos para entender as coisas. Mas sabe por que isso acontece conosco? Aqui, em Mateus, né? Jesus fala assim, Mateus 22, 29. Jesus fala assim, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas estão enganadas, estão no engano, estão nas denominações religiosas sendo enganados porque eles não conhecem a palavra de Deus. É por isso que eles são enganados, porque eles nunca pararam para sentar, para estudar a palavra de Deus por ela mesma. Elas estudaram a palavra pela interpretação de outras pessoas, mas não foram conferir. Por isso, todo o estudo eu falo aqui para você, confira tudo o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia, marca os textos, vá lá e confira tudo. Ore a Deus, peça o discernimento do Espírito Santo. Porque a cultura de enganar as pessoas, né? Não vem de hoje. Lúcifer, ele sempre foi um enganador, né? Desde o princípio. O que ele sabe fazer de melhor é enganar. Então, só há uma maneira de nós não sermos enganados, só uma. É estudando a palavra, é conhecendo, é conhecimento, não de outras coisas, conhecimento da palavra. Porque é o que Jesus fala aqui, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Justamente o que acontece nos dias de hoje, as pessoas estão enganadas porque elas não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus, né? E tem um precedente, mas um precedente nisso daí, né? É o que Jesus diz em Lucas 24, 25. Como custam em entender e como demoram em crer, como são tardios de entendimento. Não pegam as coisas, não discernem as coisas, né?
Às vezes a gente está explicando, está mostrando, mas a mente da pessoa está bloqueada, tem um bloqueio na mente, ela não consegue absorver aquela informação. A gente pode mandar quantas informações for, a pessoa ainda está patinando, a pessoa não sai do lugar. É isso aqui que Jesus está falando, como vocês são tardios para entender aquilo que a palavra do Senhor diz, que foi revelado através dos profetas, né? Então, com isso em mente, queridos, de que o povo, ele perece por falta de entendimento, né? Por falta de buscar a palavra de Deus. O próprio Oséias, no livro de Oséias, diz isso, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, o conhecimento, né? Ele é essencial. Se você quer herdar o reino, se você quer vida eterna, se você quer ser liberto do engano dos falsos profetas, você precisa mergulhar aqui nessa palavra e pedir a Deus o discernimento dela, para que esse discernimento te dê certeza e você não seja enganado. Então vamos voltar aqui, vamos voltar no Gênesis, né? Vamos fazer uma recapitulação, né, de tudo que a gente já estudou. E aí a gente, se der tempo nessa aula, eu vou para o capítulo 3. Então, queridos, nós vimos, né? Abre a sua mente aí, começa a pensar fora da caixa, começa a pensar fora de tudo aquilo que você foi ensinado, e começa a abrir a sua mente para o novo de Deus, para você ser liberto dos enganos e você entender, né? Entender. Então, nós entendemos, né, da primeira aula, um resuminho que eu vou fazer, de que o princípio que Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse é o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. Nós entendemos aqui que o tempo, né, de Deus, o Kairós de Deus, ele não está na nossa dimensão de tempo. Esse princípio aqui, quando Deus cria os céus, a terra, os anjos e tudo que ele criou antes do homem, né? Não tem tempo definido, determinado, né? O tempo para nós passou a ser contado depois que Deus concluiu toda a criação, né? Ali da primeira semana. Aí o tempo ele passa a ser contado. Até então não tinha contagem de tempo como nós conhecemos o tempo hoje. Então vamos só fazer análise aqui, vamos pensar um pouquinho. Eu adoro a gente poder parar para pensar, colocar o cérebro para pensar, para raciocinar e pensar muitas coisas. Uma delas é o seguinte: no princípio, quando Deus cria os céus e a terra, e a Bíblia não detalha como que Deus cria os céus, né? Como que Deus cria a terra, como que Deus cria a água, não detalha como que Deus cria os anjos. Os anjos já foram criação de Deus, que vieram antes da humanidade, antes de Deus criar o ser humano. Ele já tinha criado os céus, a terra, né, que é desde o princípio, e os anjos também. E vamos parar para pensar que assim como Deus, ele provou o ser humano lá no Éden, né, Adão e Eva. Então vamos pensar na origem do pecado. Antes da gente vir aqui para a criação, vamos pensar na origem do pecado, onde ele se originou, né? E como que foi isso? Porque as pessoas falam assim, no céu não entra pecado. O céu, ele é um lugar santo, é a habitação de Deus. O pecado não entra no céu. Só que nós nos esquecemos que o pecado se originou justamente no céu. Foi justamente no céu, no anjo, né, que cai, que se originou o pecado. E quando o pecado se originou no homem, ele estava no céu. Ele estava no céu. Então vamos pensar, se Deus ele testou a obediência do ser humano, quando ele coloca o ser humano naquele jardim e testa a sua lealdade,
com certeza Deus também colocou um teste para os anjos. Isso é óbvio, né? Deus, ele criou, fez a sua primeira criação, os anjos, e Deus, ele coloca ali um teste de fidelidade para aqueles anjos, né? E um deles acaba caindo, né? Assim como o anjo, né? Lúcifer, né? Ele cai nessa primeira criação de Deus. Ninguém sabe se é a primeira, mas é a primeira que nós conhecemos, né? Antes de nós. Como ele cai, né? E com ele arrasta, né? A terça parte do céu. Assim também o ser humano, ele é testado na sua obediência a Deus, na sua lealdade a Deus. Então, quando Deus cria o ser humano, o primeiro ser humano da terra, Adão e Eva, já tinha ocorrido muitas coisas, né? Os céus, a terra já tinha sido criado, os anjos já tinham sido criados, já tinha ocorrido a batalha no céu, Satanás já tinha sido jogado para a terra, né? O próprio Jesus disse isso lá em Lucas, né? Ele diz isso lá em Lucas. Ele fala: e vi Satanás ser lançado do céu como um raio. Então, o próprio Jesus, ele relata isso. Então, Satanás já tinha sido lançado para a terra como um raio, né? Quando ele peca e ele é jogado para a terra. Então, olha só, fazendo análise dessa questão do princípio de como Deus criou a terra, vamos ver o que o profeta Isaías diz. 45 de Isaías tem umas coisas extraordinárias aqui para a gente entender. Olha só o que diz. No versículo 3 diz assim, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. E no versículo 7 diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, né? É assim que está escrito nessa versão. A versão que eu estou usando aqui é a NVI. Então, queridos, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Tudo que existe nos céus, na terra, em qualquer local, foi criado por Deus. Deus criou tudo, porque não existe outro Deus. Deus é o único soberano nesse universo. Então, tudo que existe foi criado por ele, porque não tem outro criador, ele é único. Então, aí você fala assim, mas isso você está querendo dizer que Deus, ele criou o pecado? Não, em absoluto, Deus não criou, mas Deus permitiu, por amor e por querer uma criação livre que amasse a ele sem imposição. Então, Deus permitiu, sim. Deus sabia? Sim, Deus sabia que ia se originar no coração de Lúcifer o pecado, sim. Tanto é que Deus, ele já tinha o antídoto do pecado. Ele já tinha todo o plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa, né? Quando Lúcifer, ele cai. Deus não foi pego de surpresa quando Eva cai. Só que Deus, há uma diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Nem tudo é da vontade de Deus, mas tem coisas que, mesmo não sendo da vontade dele, ele permite, e o pecado é uma dessas coisas. Deus permitiu o pecado por amor, por mais que as pessoas não entendessem, né? Um amor que dá liberdade de escolha, um amor que apesar, né, do pecado, ele tem um plano de salvação, ele tem um plano de resgate. Então,
Lúcifer, Satanás, o demônio, ele não tem poder para criar nada. Ele tem poder sim, dado pelo Criador. O Criador deu a ele poder, mas um poder limitado que ele tem dado por Deus, mas não de criar. Ele não cria nada, né? Ele não tem o poder de criar nada. Então, quem criou todas as coisas foi Deus. Por isso, aqui, no versículo 7, né? Diz isso. E olha aqui, ó, eu quero chamar atenção para o versículo 12. O versículo 12 do capítulo 45 diz assim, ó: Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Então, Deus, ele criou tudo que existe, tudo que há, os anjos, a terra, o céu, tudo que existe foi Deus que criou. Deus criou todas as coisas e Deus, na sua misericórdia, Deus, no seu amor infinito, ele criou seres livres, né, para amá-lo e para escolher. Deus não criou robôs, Deus não criou fantoches, criaturas e que ele vai lá e manipula. Não, Deus, isso é o ápice do amor de Deus. Eu creio que o maior mistério no amor de Deus é isso. É Deus criar seres livres, né? Com liberdade, com poder de escolha, mesmo sabendo que esses seres vão escolher traí-lo, né? Então, ó, o versículo 18 diz assim, ó: Pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar, numa terra de trevas. Então, ó, eu não disse ao descendente de Jacó: procura-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Então, queridos, olha só. O próprio Deus está dizendo aqui na sua palavra que ele não criou a terra para ficar deserta e vazia. Então, vamos entender um pouco isso, né? E olha só, esse versículo, o versículo 21, Deus diz que e não há outro Deus além de mim. Um Deus justo, salvador, não há outro além de mim. Então, queridos, olha só. Deus fala aqui na sua palavra, nós acabamos de ler, que ele não criou a terra para ficar vazia. Então, vamos pensar. Eu vou ler de novo esse versículo aqui, ó. Pois assim diz o Senhor: Eu crio os céus. Ele é Deus que molda a terra que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então, Deus não fez a terra para estar vazia. Deus fez a terra para estar habitada. Nós entendemos que nós não temos uma linha de tempo entre o princípio de tudo, de quando Deus criou, né, os céus, a terra, os anjos, tudo. Nós não temos nessa cronologia de tempo. Nós só temos um resumo daquilo que é feito na semana da criação, né? Então, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus criou a terra desde o princípio e que ele não criou essa terra para estar vazia. Deus criou a terra para ser habitada. Então,
Quando nós lemos, né, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, que as trevas cobriam a face do abismo. Então a gente começa a entender que nesse percurso da criação, do início, do princípio, quando Deus criou todas as coisas e criou a terra para ser povoada, Deus não criou a terra para estar na condição que ela estava quando ele aqui, passa a criar, né, o ser humano. Quer dizer que alguma coisa aconteceu na terra para ela ficar nessa condição. Quando Deus cria a terra, Deus não cria a terra sem forma, vazia e desolada e com abismo lá dentro. Vocês conseguem entender? Estão chegando aí na minha linha de raciocínio? Quando Deus, ele cria no início todas as coisas, né? Vou ser repetitiva para você entender. No princípio, quando Deus cria todas as coisas, os céus, a terra como planeta, né, a água, os elementos, né, a terra em si, a água e tudo que ele fez, né, Deus criou não para ficar lá desolado, vazio. Deus criou esta terra, como ele mesmo nos diz aqui, em Isaías, para ser habitada. Deus nunca criou um planeta para ele ficar lá vazio, um caos, desabitado, como nessa situação que a gente vê aqui, A terra era sem forma e vazia, e treva cobria a face do abismo. Então a gente já viu lá nos outros vídeos que quando Deus chega nessa situação, nessa condição, nos é mostrada a terra nessa condição, inclusive o abismo já estava aqui. Isso é evidência de que alguma coisa aconteceu nesse planeta, alguma coisa aconteceu para essa terra ficar vazia e desolada, para já ter trevas aqui, para já ter o abismo aqui. Alguma coisa ocorreu antes, né? Alguma coisa ocorreu antes, porque o próprio Deus, né, nos fala que ele não criou a terra para ficar desabitada e vazia. Então, queridos, o que acontece? Né? Então, vamos voltar de novo para nós chegar numa linha de raciocínio, de entendimento. Então, Deus, ele cria os anjos, né? Dá a eles o mesmo que ele deu para Adão e Eva, livre-arbítrio, direito de escolha, de querer ou não servir a Deus, ser fiel a Deus, né? E a Bíblia relata que Lúcifer foi jogado para a terra. Quando ele peca, ele é jogado para a terra, né? E eu creio que quando ele é jogado, lançado, a Bíblia usa essa palavra, lançado do céu para a terra, é justamente esse ato de ele ser lançado para a terra, causa na terra uma destruição, uma catástrofe. Eu creio que eles, de fato, destruíram, né, a terra. Destruíram a terra. Por isso, quando Deus ele vai fazer a sua criação ali, justamente diz isso daqui, Era a terra sem forma e vazia. A terra não estava na sua condição original, de quando Deus criou ela para ser habitada, né? Algo já tinha ocorrido aqui. Então a terra, ela estava sem forma e vazia, porque ocorreu uma destruição nessa terra. Por isso Deus ele teve que restaurar a terra primeiro, para depois, né, recomeçar. Olha como tudo está conectado com o que vai acontecer lá na frente. Por isso que a Bíblia diz que o fim, né, se mostra desde o princípio. Assim como Satanás ele fez essa destruição na terra e Deus precisou restaurar a terra para fazer a sua criação, a mesma coisa ele está fazendo hoje, destruindo tudo, para quando Jesus vier para reinar, para estabelecer o seu reino, ele vai fazer uma restauração da terra, porque o que Satanás faz é causar destruição na terra. Você quer ver? Vamos andar aqui na palavra de Deus para você entender.
Abra sua Bíblia aí em Isaías 14. Isaías 14. Ó. Isaías 14. Ó, Isaías 14, a partir do versículo 12. Ó, presta bem atenção. Ó, vai prestando atenção. Eu vou ler bem pausadamente para você ir assimilando aí na sua mente. Ó, como você caiu do céu. Lembra que Jesus falou lá em Lucas, né? Que ele via Satanás caindo como relâmpago. Olha aqui, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra. Então, Lúcifer, ele foi atirado à terra. Ninguém sabe quanto tempo antes de Deus criar Adão e Eva. Por isso a terra ficou desolada e vazia, porque ele foi lançado para a terra e causou destruição aqui. Olha só. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então vamos parar para analisar. Se no coração dele ele falava assim, subirei ao céu, isso quer dizer que ele não estava no céu. Porque o versículo 1 já começa dizendo que ele foi arremessado do céu para cá. Ele já estava aqui. Então, qual que era o desejo dele? O desejo dele era subir ao céu, erguer o trono dele acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, do ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele é jogado para cá, para a terra, né? E ele causa esse caos na terra, né? Ele fica maquinando isso aqui no seu coração. Subir, né? Porque ele tinha descido, né, as profundezas da terra e a intenção dele era subir, né? Olha só a audácia dele. Era subir mais alto que as mais altas nuvens e ser como o Altíssimo. Mas as profundezas do inferno você será levado no futuro. Irá ao fundo do abismo. Ó, olha aqui lançando luz naquele texto lá de Apocalipse, que ele vai ficar aprisionado. Ele não está aprisionado, hoje ele está solto, causando destruição, mas ele vai ser aprisionado lá no poço do abismo. Então, aqui já está relatando o que vai acontecer com ele no futuro, ó. Mas as profundezas do Sheol você será lançado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da situação e a seu respeito ponderam. É este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Fez do mundo um deserto. Olha aí, ó. Fez do mundo um deserto, assim como fez, né, do planeta da criação de Deus um deserto e um caos. Conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem a pedra da cova, como um cadáver pisoteado, ou seja, ele não vai sepulcro, ele não vai ter sepulcro, não vai ser sepultado como os poderosos, nem como os reis, não vai ter lugar para ele, ele vai ser destruído, aniquilado. Mas presta bem atenção aqui, ó, o versículo 20, o que diz? Ó, você não se unirá a eles, nem sepultamento
no sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Vocês entenderam? Vou ler de novo versículo 20, ó, a sentença de Lúcifer, ó. Você não se unirá a eles, ou seja, aos mortos, aos poderosos, aos governantes dessa terra, porque ele se vê como um governante, ele se via como o Deus da terra, né, que queria levar o seu trono e se assentar no Monte Santo de Deus. Então, ele se achava o dono da terra. Então, olha só, versículo 20, você não se unirá a eles no sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Então, o próprio Deus tá falando aqui, ó, que Satanás, ele destruiu a própria terra dele e o próprio povo dele. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Então, quer dizer que os malfeitores têm uma descendência? Tem, a descendência deles é luciferiana. Como a gente vai ver no capítulo 3, a descendência de Lúcifer é representada lá, né? Nos descendentes dele, da descendência dele. Tá aqui, ó. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Olha aí, ó, da onde vem a invenção das cidades, né? Te diz alguma coisa lá de Nimrod? Olha aí, ó. E eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes. Olha aí, ó. O mal tem prole, tem descendentes, né? Então, olha só, vocês entenderam? Então, vamos ver aqui, ó, mais uma citação que fala sobre a queda do anjo caído, aquele que veio causar destruição aqui na terra, que deixou a terra sem forma e vazia, ó. Ezequiel 28. Eu vou ler a partir do 13, do 12, mas você leia o capítulo de Ezequiel todo na sua casa, para você ver quanta riqueza de informação tem nesse capítulo. Então, Ezequiel 28 diz assim, ó. Filho do homem, ergue um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Prestem bem atenção, ó, que aqui tem várias chaves nesse texto. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Quem era que estava no Éden, no jardim de Deus? Quem era? A quem esse texto está se referindo aqui? Ao próprio Satanás. Ele estava no Éden, no jardim de Deus. Confira aí na sua Bíblia. Ó, você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido. Então, olha aqui, ó, queridos, todas essas pedras preciosas, né, que que foram usadas, né, nesse anjo que depois se transformou no demônio. Você imagina como era uma criatura magnífica, extraordinária, né, que todas essas pedras enfeitavam ele, eram pedras preciosas que enfeitavam ele, né? Ele foi enfeitado de pedras preciosas, de todas essas pedras aqui. Então, por que que hoje em dia os ricos, aqueles milionários, né, que servem a Mamon, por que que eles estimam tanto as joias, né? Os rubis, os diamantes, os ouros, né?
o ouro, a riqueza deles, o patrimônio deles, a grandeza deles é possuir essas coisas, né? É possuir justamente essas pedras preciosas, né? Olha a origem aqui, ó, né? Como um querubim guardião, pois para isto eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Ele foi criado, né? E ele era um querubim da guarda, ele estava ali no trono de Deus mesmo, no Monte Santo de Deus. Ele foi designado por Deus, né? Justamente para cumprir essa função. E olha só, versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, o querubim da guarda, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da tua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Tá vendo? Fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou o seu santuário, o seu corpo, né? Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinza, as cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o terrível fim. Você não mais existirá. Isso aqui vai cumprir lá no final. No final de tudo isso. Então, queridos, qual foi a corrupção de Lúcifer? A corrupção dele foi o comércio, né? Qual que é a corrupção do mundo hoje? O que corrompe o mundo hoje é o comércio. É o comércio, é Mamon, é a especialidade desse anjo caído aqui, ó. É o comércio que ele tinha, né? Que fez com que ele se corrompesse. Ele começou a se achar grande demais, ele começou a se achar poderoso demais. E ele começou aqui diz no versículo 18 que por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, ó, você vê alguma relação com hoje, com o mundo de hoje, com os políticos de hoje, com a geração de hoje? Essa multiplicação do comércio, da desonestidade, né, que foi que gerou esse pecado nele desde o começo, que segue até os dias de hoje, está aí. Por isso ele pecou. E houve, né, essa sentença, como no céu não é lugar para pecador, para pecado, Deus então joga ele, não só ele. Queridos, isso ninguém consegue determinar tempos para todos esses ocorridos. O que a gente sabe são resumos de resumos de resumos. Então, é fato que quando ele começa a se corromper no seu comércio e ele é jogado para cá com a terça parte, né, daqueles que se corrompeu junto com ele, porque assim como Deus deu o livre-arbítrio, todos puderam escolher, né, estar do lado de Lúcifer ou continuar no céu, né, com os outros anjos, né, servindo a Deus. E eles foram mandados para cá. E justamente quando eles foram mandados para cá,
é que eles causaram toda essa destruição na terra, e a terra, ela estava nessa condição. Ela estava sem forma, vazia, havia trevas, né, sobre a face do abismo. Por isso a terra estava nessa condição. Então Deus, ele vai colocar a terra em ordem, ele vai organizar tudo, que foi o que a gente viu no capítulo 1, né, que no primeiro dia, no segundo dia, Deus não cria, Deus está organizando, Deus está reorganizando para depois ele passar a criar. Queridos, eu vou encerrar essa aula aqui, porque já tem 40 minutos para não ficar muito longo, e eu vou gravar na sequência a continuação dessa aula para não ficar muito longa, tá bom? Até o próximo.